Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao cursinho da Univesp e hoje nós estamos resolvendo a prova da Univesp de 2019. Vem comigo! Uma das consequências da lei de Proust é o cálculo estequiométrico, palavrinha que pode ser um terror para muita gente aí. Pois em uma transformação química, as substâncias reagem entre si sempre na mesma proporção. Um estudante elaborou um quadro fazendo previsões das massas envolvidas na reação de formação da amônia, supondo o rendimento de 100%, conforme a equação. Essa equação que o exercício fornece para a gente é super importante para a gente identificar quem é reagente e quem é produto nessas massas que ele fornece aqui para a gente nessa tabelinha logo abaixo. Então, eu já vou identificar o seguinte, eu tenho aqui nitrogênio e hidrogênio como reagentes. Então, aqui na tabelinha, nitrogênio reage com hidrogênio, perfeito? Vou colocar uma coisinha diferente aqui para dar um destaque melhor para a gente, ó. Então vamos lá de novo. Nitrogênio reage com hidrogênio. Beleza. A nossa outra substância é a amônia. E a amônia vai ser o produto da nossa reação. Então, aqui nessa tabelinha, eu vou colocar a amônia como sendo um produto. Por que isso vai ser importante para a gente? Para a gente não só aplicar a lei de Proust, perfeito? Mas para a gente lembrar de uma outra lei que sempre é citada junto com a lei de Proust nas leis ponderais, a lei de Lavoisier, a lei de conservação das massas. Mas vamos seguir o texto e ver o que o exercício pede para a gente. Vamos lá, ó. Ele fala assim, os valores das massas em gramas que correspondem a x e y no quadro apresentado são, respectivamente, igual a quanto? A conta que a gente vai ter que fazer para resolver esse exercício se baseia bastante na lei de Proust. Eu vou ter que observar sempre um primeiro exemplo, certo? Igual ele mostra para a gente nessa tabelinha aqui, ó, o primeiro experimento, para tentar ver o que acontece com o segundo experimento. A lei de Proust diz que elementos ou substâncias químicas reagem entre si em uma reação química em uma proporção constante de massa. Então, se elas reagem numa proporção em um experimento, num próximo experimento elas têm que reagir na mesma proporção. Uma coisa de se observar é que sempre de um experimento para o outro, ele tem que me dar duas massas em que eu consiga ver a proporção entre elas. Observa onde que a gente vai conseguir essa informação. Ó. No nitrogênio, eu consigo observar que no primeiro experimento eu tenho 14 gramas. Já no segundo experimento, eu tenho 70 gramas. O que é que eu tenho que observar aqui? De 14 para 70, o que aconteceu? O que aconteceu, pessoal, a gente sempre tem que pensar em multiplicação ou divisão. Nunca enquanto a massa está aumentando ou está diminuindo. Então, a pergunta é, de 14 para 70, eu estou multiplicando por quanto? A resposta é vezes 5. Portanto, se você descobriu essa proporção do experimento 1 para o experimento 2, o que basta você fazer é multiplicar por 5 a massa do outro reagente e do nosso produto. Então, como que vai ser a resolução do nosso exercício? Vamos para cá, ó. É só pegar essa massa de hidrogênio e fazer ela vezes 5. Portanto, já vamos fazer essa continha aqui, ó. 3 vezes 5, eu tenho 15 gramas. Portanto, o meu x vai ser igual a 15. Agora, no meu produto, que é a minha substância que falta para a gente fazer a continha, eu vou ter que fazer a mesma coisa, a mesma proporção. Esse 17 gramas que eu tenho aqui, para descobrir y, é só multiplicar por 5. Então, 17 vezes 5, eu tenho 85 gramas. Portanto, o meu y é igual a 85. Perfeito? A gente já consegue resolver o exercício, já assinalar a alternativa correta. Mas eu quero dar uma dica para vocês de um outro método de resolução. Bruno, e se eu não conseguir observar essa proporção que você mostrou aqui para mim, ó, multiplicar por 5, se eu não conseguir ver isso, tem como resolver isso de outro jeito? Tem. Vou dar uma dica para vocês. É só a gente fazer uma regra de 3 com esses valores que eu tenho aqui, ó. 14 e 3 está proporcional. E 70 está proporcional a x. Eu faço
uma regra de 3 com esses 4 valores. Vou colocar eles aqui embaixo para vocês conseguirem observar. Ó. 14 está proporcional a 3, como 70 está proporcional a x. Se eu fizer essa continha, 14 vezes x, 70 vezes 3, esse meu x vai dar exatamente 85. Perfeito? Então, é um outro método de resolver esse exercício que você pode, às vezes, resolver sem precisar ficar pensando em qual proporção que está acontecendo de um experimento para outro. 2 formas de resolver, mas a resposta sempre vai dar a mesma. A resposta correta desse exercício é a letra A. X vai ser igual a 15 gramas e Y vai ser igual a 85 gramas. Certo? Espero que vocês tenham entendido e relembrado um pouquinho das leis ponderais, da lei de Lavoisier e da lei de Proust. Antes da gente terminar, vamos lembrar só um pouquinho da lei de Lavoisier. Eu conseguiria resolver esse exercício pela lei de Lavoisier? A resposta é não. Porque a lei de Lavoisier explica o seguinte pra gente: a soma das massas dos reagentes é sempre igual à soma das massas dos produtos dentro de um recipiente fechado. A prova disso, eu vou até usar a nossa borrachinha para ficar um pouco mais limpo aqui, ó. Prova que a lei de Lavoisier funciona. Olha só, como nós temos nitrogênio reagindo com o hidrogênio formando amônia, os nossos reagentes são nitrogênio 14 gramas e hidrogênio 13 gramas. A soma dessas duas massas tem que dar exatamente a massa do meu produto. E isso é perfeitamente mostrado no primeiro experimento. 14 mais 3 é igual a 17. Mas por que a gente não conseguiria resolver o exercício com essa lei de Lavoisier? Porque a gente não tem a massa de X para somar e descobrir a massa de Y, certo? A gente consegue observar que essa lei se mantém quando a gente descobre as nossas massas, né, de X e de Y. Olha só, 70 mais X, que é 15, vai ser exatamente igual a 85, que é o nosso valor de Y. Perfeito? Então, só para a gente lembrar um pouquinho da lei de Lavoisier, que ela, obviamente, era sempre obedecida em uma reação química. Às vezes ela não consegue ser demonstrada porque o recipiente não é fechado, mas esse exercício a gente só conseguiria resolver se baseando na lei de Proust. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido e até mais.